O Dr. Domingos Teodoro de Azevedo Neto é arquiteto e urbanista formado pela FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Pós-graduado em Direito Urbanístico pela Faculdade de Direito da USP. Mestre em Administração Pública e Planejamento Urbano pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Foi membro do Grupo de Planejamento do Governo do Estado de São Paulo de 1959 a 63. Diretor de Planejamento da Imurb de 1975 a 79. Diretor de Uso do Solo Metropolitano da Emplasa, de 1983 a 87. E diretor de Planejamento da SEMPLA, da Prefeitura Municipal de São Paulo. Como diretor da Emplasa, coordenou diversos estudos. Para citar alguns, temos o estoque de terra urbana da região metropolitana de São Paulo e propostas de aperfeiçoamento do projeto de lei federal sobre o desenvolvimento urbano, o atual Estatuto da Cidade. Participou das atividades ligadas ao Grupo Executivo da Grande São Paulo, GEGRAN, tendo contribuído para o desenvolvimento do Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da Grande São Paulo, PMDI-1, e de sua revisão e atualização, PMDI-2. Eu estou contente aqui de poder prestar esse testemunho aqui para o programa da Emplasa e da Fundap. E, enfim, fico contente de estar aqui conversando com vocês. Quer dizer. Doutor Domingos, considerando sua larga experiência profissional, quais são os grandes marcos do planejamento urbano e metropolitano em São Paulo? São duas perguntas, a meu ver. Uma é o urbano e a outra é o metropolitano. Mas tem uma pergunta anterior. Eu acho que em planejamento, falar em marcos é uma palavra meio assim, que precisaria ser mais ou menos esclarecida o que quer dizer. Porque marcos, de um modo geral, marca, quer dizer, deixa para a posteridade ações realizadas. E o planejamento são ações a ser realizadas. Então, o marcos do planejamento, eu confesso que não sei se existe algum no mundo, entendeu? Os marcos são, quer dizer, na Idade Média, como é que chamar? Marcos eram aquilo que fincava os limites das conquistas territoriais. Tanto que a palavra marquês, o título marquês era aquele que tomava conta das marcas, quer dizer, do território e tal. Bem, nós estamos em outra realidade. Então os marcos hoje, quer dizer, são conquistas. O que se fala mais, quer dizer, os arcos do triunfo em Roma são marcos de conquistas. No planejamento não é bem assim. Quer dizer, a gente não sabe muito como. Eu não saberia como responder o que são marcos de planejamento. Para ficar bem, inclusive há uma dicotomia grande, porque existe o marco é aquilo que você quer chegar lá, ou que já chegou, principalmente, entendeu? Que é uma cidade ideal, quer dizer, uma cidade sonhada. É a dicotomia, quer dizer, no planejamento você pensa uma cidade sonhada. E o marco é uma coisa já realizada. Então, eu acho que há uma inadequação da palavra. Inclusive, a gente poderia colocar assim, marcos de planejamento. Seriam, por exemplo, as cidades satélites de Londres, que eu fui visitar uma delas, e o problema é que as cidades satélites de Londres são chatíssimas, entendeu? Porque elas são artificiais. Quando eu fui em uma delas,
a cidade era um domingo, a cidade não tinha ninguém na cidade, era um deserto. Todo mundo na cidade vizinha, que era uma cidade natural, que já tinha uma tradição, já tinha restaurantes, e todo mundo está reunido na cidade vizinha. Então, as cidades naturais, elas são naturalmente alegres, espontâneas e tal. As cidades artificiais, elas têm que ser criadas. Eu não estou dizendo que não pode existir cidades artificiais, digamos, planejadas, interessantes, mas é difícil, quer dizer, não é um problema muito fácil. Vindo para São Paulo, eu acho que 2 marcos. Se a gente fizer em marcos em São Paulo, eu diria que há 2 coisas importantes. Uma é o metrô, entendeu? Que eu acho que é uma realização, algo que foi planejado e, de certa forma, foi executado. Então, o metrô é um marco do planejamento, do sucesso do planejamento de São Paulo. Em relação ao metrô, eu diria que, por exemplo, várias pessoas já me disseram que na estação de Conceição, aquele conjunto de Conceição, é onde ele se sente, em São Paulo, no terceiro mundo. No primeiro mundo, desculpe. Entendeu? A falha. No primeiro mundo, porque lá foi tudo muito planejado. E eu tenho orgulho de, enquanto fui diretor de planejamento da SEMPLA, da IMURB, na gestão Setúbal, que a gente planejou aquilo com muito carinho. A estação de Conceição, a estação de Jabaquara e a estação de Santana, que eram áreas que foram, na lei de zoneamento, foram reservadas como áreas de reurbanização, de fato. E quando me dizem essa coisa que tem a primeira, tem uma sensação de ter em primeiro mundo em Conceição, é que eu fico contente mesmo assim, mas não foi bem o que está lá, não é bem o que se planejou. Se planejou mais, vamos dizer, um conjunto ao lado da estação que tivesse habitações e como é que chama? Escritórios, comércio, enfim. A realidade foi outra, quer dizer, o Banco Itaú acabou comprando tudo e fazendo sua sede, o que ficou um negócio muito bonito, de fato. E eu acho que é como é que chama? Uma paisagem de primeiro mundo, lá na estação de Conceição. Outra coisa que eu acho, outro marco, aí é um marco mesmo, é o Marco Zero de São Paulo. Que aí eu posso me orgulhar de dizer que a rosácea que é feita no chão, em torno do Marco Zero de São Paulo, que já existia, foi ideia minha, entendeu? E, inclusive, a Praça da Sé, inclusive, toda, porque o metrô estava construindo a Praça da Sé, a Estação da Sé, e, de certa forma, destruiu a Praça da Sé e a praça vizinha, que era a Clóvis Bevilacqua. E a gente tinha que se fazer um tratamento urbanístico a respeito, mas tinha que respeitar a estação de baixo. Então, quer dizer, me parece que foi um projeto muito bem pensado e que, de certa forma, eu me inspirei como é que se chama? No Rocadeiro de Paris, de fazer as águas caindo, comunicando a parte mais alta com a parte mais baixa da hoje atual Praça da Sé. Acontece que muito planejamento, quer dizer que no passado houve, em matéria de urbanismo, em matéria de planejamento urbano, quer dizer, cometeu-se erros no passado mundiais, entendeu? Ninguém podia prever os surtos de crescimento das cidades. Quando eu me formei,
quer dizer, na Faculdade de Arquitetura em 53, o que se dizia que metrô era um erro, entendeu? Metrô era colocar os homens como se fossem tatus embaixo da terra, entendeu? Isso foi o que os professores nos diziam. Eles diziam que agora, com os carros, com as avenidas, se podia fazer um planejamento, vamos dizer, na superfície. E erro, tá? O erro global, a meu ver, outro erro mundial é que se considerou que a Carta de Atenas era a Bíblia do planejamento. E a Carta de Atenas, o que ela colocava que a cidade tinha que satisfazer 4 funções: trabalhar, morar, circular e recrear. Esqueceram uma coisa importantíssima, que é o produzir e consumir, entendeu? E comprar, e negociar, entendeu? E outra coisa que se que depois se reconheceu como um erro do planejamento da primeira metade do século XX, é que se desconheceu praticamente os problemas ambientais e também os problemas, os fatores econômicos que influenciariam na formação das cidades. Resultado: congestionamento, enchentes, etc, etc, etc. Para dar um exemplo bem nosso, em 1968, quando eu trabalhava numa empresa chamada Asplan, que era uma consultoria de planejamento, que se fez um plano que chamou Plano Urbanístico Básico, PUB. A meta desse plano era 1990, quer dizer, a meta, né, o prazo. Quando se foi calcular, esse plano foi feito em função de que uma pressão dos arquitetos sobre o prefeito Faria Lima, porque tinha sido contratado o metrô no ano anterior, em 1957. E a cidade não tinha nenhum plano diretor. Então, na rabeira do metrô, foi feito esse plano urbanístico básico. A gente usou... Não existia computadores nessa época, quer dizer, os computadores que existiam estavam na Europa, tanto que o metrô fez todos os cálculos do metrô de São Paulo foram feitos na Alemanha. E no PUB, o escritório americano que trabalhava com a gente é que fazia esses cálculos nos Estados Unidos. Nós tínhamos que preparar tudo para ir para os Estados Unidos e voltar. E tudo isso dentro de um cronograma extremamente rígido. Enfim, então o que eu estou querendo colocar é que no PUB, só para dar um exemplo, uma das coisas mais difíceis era calcular a população. Inclusive porque existia, porque já em 1968, o estudo foi feito para a região metropolitana, quer dizer, para a aglomeração de São Paulo, digamos assim. Porque a região metropolitana, o GEGRAM, foi criado um pouco depois dessa data, entendeu? Mas uma das hipóteses que se fazia, quer dizer, foi feito um cálculo estatísticas demográficas e a gente conseguiu acertar, como é que chama, numa bamba, eu diria, a população de São Paulo para 1990. São Paulo, cidade. Da região metropolitana, estourou, não conseguiu. Agora, o que estourou mesmo barbaramente foi que no PUB, como calcular a motorização de São Paulo, que é a taxa de motorização de São Paulo. A taxa de motorização de São Paulo não tinha como se calcular, porque a indústria automobilística brasileira tinha acabado de nascer. Então,
como chute, se calculou que em 1990 a taxa de motorização seria igual à de Los Angeles em 1968, que era a maior taxa de motorização do mundo. Por São Paulo, hoje, tem 10 vezes essa taxa de motorização. Taxa de motorização é a relação entre o número de veículos e população. Então, quer dizer que o planejamento tem essas incógnitas que realmente só a realidade corrige. A segunda pergunta, se não me engano, era sobre os conflitos e dilemas, né, que você tinha feito. E eu acho hoje, aí é uma pergunta quase que filosófica, que os avanços tecnológicos das últimas décadas, digamos assim, são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que eu me pergunto se ainda hoje é válido planejar como é que as pessoas de daqui a 30, 40 anos vão viver. A gente não sabe o que vai acontecer. Quer dizer, hoje em dia tem muita gente que trabalha em casa numa boa, transmite tudo por internet, quer dizer, enfim, é um futuro que a gente ainda não tem como... Então, eu acho que a gente não tem muito, nem direito de ficar querendo pôr regra para quem vai viver daqui a 30, 40, 50 anos. Agora, só tem uma exceção. Eu acho que o problema fundamental hoje, a meu ver, é a questão ambiental. Essa eu acho que a gente errou no passado. Por exemplo, para pegar o Sena em Paris, não sei se quem conhece o mapa de Paris, o Sena em Paris faz um S dentro da cidade de Paris. Nós temos o Tietê reto e o Pinheiros também quase reto. Entendeu? Retificamos tudo. Erramos, sim. O pessoal que mexia com água errou. Em vez de eles fazerem o Tietê retilíneo, eles deviam ter feito o Tietê, como é que chama? Curvilíneo, como é o Sena em Paris. Então foi um erro nosso, crasso, entendeu? Mas você só acerta, a meu ver, eu acho que a gente pode e deve errar, porque a gente só sabe que acertou quando já errou. A gente sabe que acerta quando já errou. Então, uma das propostas que a gente teve agora no Plano de São Paulo, de 92, é de parques lineares ao longo dos cursos d'água. Nós temos que renaturalizar, quer dizer, reconciliar o sítio de São Paulo com a sua matriz terra, com a terra e água, entendeu? Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos pela frente. Doutor Domingos, como diretor técnico da Implasa, no governo Franco Montoro, como avalia a questão do planejamento e participação popular, cidadania? Eu vou inverter a pergunta. Quer dizer, eu não sou muito favorável à questão da participação popular. Eu acho que no governo democrático, quando você elege os governantes, você está delegando a ele uma decisão. Porque eu tive a pachorra de fazer um cálculo que se a gente fosse consultar, por exemplo, numa cidade de 10 milhões de habitantes, como São Paulo ou 11, se quiser, se fizesse uma pergunta para um habitante, uma só pergunta, 1 minuto para a pessoa responder, ele levaria 73 anos, entendeu? Quer dizer, não daria tempo nem para colher nem para analisar, não daria tempo para nada. Quer dizer, é mais do que uma vida. Então, eu acho que, e já em várias experiências também, que a gente queria ter opinião pública, você, de certa forma, a maneira como você faz a pergunta, a maneira como você seleciona os perguntados, de certa forma você está conduzindo
a resposta que você quer. Então, eu acho que numa democracia, vamos dizer, essa questão da participação popular, que demora... eu acho que nós temos um problema sério de tempo. E participação popular duplica, triplica, quadruplica os tempos de decisão. Então, eu acho que não é bem por aí, entendeu? Quanto à participação popular. Qual era a outra? O que você tinha falado antes? Era o planejamento metropolitano. Eu acho que no tempo do Montoro havia um problema sério, político. Que era o seguinte: por exemplo, eu fui o único diretor durante o governo Montoro que permaneceu na Emplasa. Houve 3 presidentes da Emplasa na época, entendeu? E vice-presidentes. O secretário era o Almino Afonso. O secretário econômico era o Serra, entendeu? Já eram rivais, digamos assim, que já tinham atritos. O primeiro presidente era o Rodolfo Costa Silva, que era uma pessoa extremamente vaidosa, competente, mas muito vaidosa, que competia com o Almino, entendeu? Então a Emplasa ficou meio com as migalhas, digamos assim. Resultado, quer dizer, então mudou-se o presidente, que era o Rodolfo Costa Silva, colocou-se o Armando Marcondes Machado, que era um burocrata assim, perfeito, entendeu? E por fim o Silvio Savaia, que a meu ver era um arquiteto meio loucão, entendeu? Então a Plaza no governo Montoro, a meu ver, ela ficou muito perturbada, quer dizer, ficou muito prejudicada por essas rivalidades ou atritos entre os comandantes. A minha dedicação na Emplasa, em princípio, que eu achei que o fundamental era, como é que chama? Informação. Era informação, reunir o máximo de informação, e naquela época começava-se a informatizar, como é que chama? Através de computadores. Então, o enfoque que eu tive e quis valorizar foi cartografia, foi transformar, como é que chama? Aplicar a informática a todas as informações disponíveis, demográficas, econômicas, enfim, em tudo. Esse foi eu acho que foi a minha grande contribuição. Uma outra grande contribuição, não tanto para cá, mas foi uma proposta que a Emplasa fez, porque naquela época se estava colocando, como é que chama? Começou-se em 83, houve a Lei 775 Federal, quer dizer, o projeto de Lei 775 Federal, era uma lei sobre o desenvolvimento urbano, no que eu tive uma colaboração muito grande junto com o doutor, como é que chama? Eli Meirelles, e outros juristas, inclusive meu irmão Eurico Andrade Azevedo, que também foi presidente da Emplasa, entendeu? Nessa lei, na proposta de aperfeiçoamento dessa lei 775, que foi feita pela Emplasa, levada ao governo federal, mas que com a Constituição de 88, ela ficou meio, como é que chama? De escanteio. Aí o deputado Raul Ferraz, ele pegou essa proposta de lei, fez um novo projeto de lei, já dentro da Constituição de 88. E isso acabou virando, em 2001, o Estatuto da Cidade.
com 1000 coisas que ficaram perdidas no caminho. Doutor Domingos, decorridos quase 40 anos da criação da Implaza, na sua avaliação, quais os principais avanços e entraves no trato das questões metropolitanas? Eu acredito que nesses 40 anos praticamente não houve avanços, só houve como é que chama? Paralisações ou mesmo atrasos. O fato da Constituição de 88 delegar aos estados o problema das regiões metropolitanas de um lado foi bom e do outro lado foi mal. O bom foi porque realmente as regiões metropolitanas eram muito diferentes. São Paulo e Belém, por exemplo, São Paulo e Porto Alegre, São Paulo e Curitiba. Mas isso então, vamos dizer, diferenciar foi uma coisa boa. Mas o fato de deixar a questão totalmente na mão dos estados, como é que chama? Os estados acabaram não fazendo nada, a meu ver, entendeu? Pelo menos pelo que eu sei. Em São Paulo, a gente fez, junto com o CEPAM, aqui em São Paulo, a gente fez uma proposta de modificação radical da questão das regiões metropolitanas, entendeu? As regiões metropolitanas não eram mais regiões fixas, elas eram mais conglomerados de municípios para resolver problemas específicos, você entendeu? Geralmente problemas ambientais, de depósito de lixo, de água, de esgoto, de poluição, entendeu? Poluição de vários tipos. Então, essa proposta que se fez para entrar na Constituição do Estado de São Paulo em 89, foi completamente esquecida. E, a meu ver, é até hoje uma ideia que mereceria ser reconsiderada em função da problemática que hoje nós temos, que permanece. Entendeu? Então, esse é enfim, eu acho que esse foi como é que chama? O atraso. Avanço, a meu ver, acabou acontecendo o Estatuto da Cidade. Só que o Estatuto da Cidade desprezou completamente as regiões metropolitanas. Eles acham que... Eu tenho a impressão que ele nem cita um momento sobre as regiões metropolitanas, entendeu? E pelo contrário, aí o atraso mesmo. O Estatuto da Cidade deu um monte de instrumentos para o desenvolvimento urbano para os municípios, mas só para os municípios. Então, qualquer coisa que exija um conjunto de municípios, exige que cada município tenha a sua lei dizendo a mesma coisa. O que, a meu ver, é tornar impossível, dentro das nossas condições políticas, cada município governado por um partido, e eles mal se entendendo entre si. A que o senhor atribui a não implantação de projetos importantes como PMDI 1 e PMDI 2, além de outros projetos inovadores desenvolvidos pela Implaza? Eu acho que faltou uma autoridade metropolitana para isso, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Alguma agência, uma autoridade, qualquer coisa. Não está para isso. Isso me parece que é o... Agora, existe uma desarticulação geral entre os 3 níveis de governo, entendeu? E mesmo em cada governo, entre as várias secretarias. Nós temos um vício, que agora ficou quase sacralizado, que é dividir, quer dizer, para ter maioria nas câmaras, setorizar os ministérios. O resultado, ninguém conversa com ninguém.
ninguém combina com ninguém. Enfim, há uma desarticulação monstra em todos os níveis, entre os níveis e dentro de cada nível. E dentro de cada órgão, eu diria. O fulano de uma sala não sabe o que o outro está fazendo. Doutor Domingos, o senhor foi diretor da Emplasa e, na sua gestão, quais os projetos que o senhor reputa mais significativos? Eu acho que esses que eu já mencionei, como aqueles que todos eram no sentido de informatizar a informação, entendeu? Que eu achava que era fundamental, porque, como é que chama, mapas que no meu tempo, como é que chama, estudante se levava semanas para fazer, um computador faz em horas. Então, quer dizer, o problema, essa aceleração, vamos dizer, do planejamento, quer dizer, era fundamental, entendeu? Então, esse foi o enfoque que eu procurei dar, além dessa proposta de mudança na legislação federal. Desde o GEGRAN, o foco em planejamento metropolitano gera o planejamento integrado com olhar regional. Após a criação da atual Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, o campo de atuação da Emplasa se expandiu, englobando a chamada macrometrópole. Como o senhor vislumbra um planejamento nessa escala da macrometrópole? Eu acho que é mais um desafio que a gente tem, entendeu? E que a gente não conseguiu resolver os desafios menores, e agora temos esse grande desafio pela frente. Mas acho que, enfim, que é importante, e a coisa mais importante é os fluxos, né? Quer dizer, são os fluxos de informações, os fluxos de carga, fluxos de pessoas, quer dizer, eu tenho amigos que moram num lugar e trabalham no outro e vão no cinema num terceiro lugar, quer dizer, hoje essa como é que chama, por assim dizer, miscigenação é muito grande na grande São Paulo e eu diria mesmo, quer dizer, eu tenho um primo que mora num sítio que era lá ao lado do meu e trabalha em Campinas, quer dizer, as coisas se complicaram muito e acho que a chave é analisar esses fluxos, entendeu? Não que eles não devam existir, entendeu? Mas no sentido de que o problema está aí. Doutor Domingos, usualmente o planejamento metropolitano não se efetiva, permanece muitas vezes no papel. Isso apesar de haver muito conhecimento acumulado e muitos diagnósticos aprofundados. A que o senhor atribui essa não implantação do planejamento? Eu acho que um pouco, uma coisa que todo mundo, vontade política, de um lado, desarticulação, entendeu? E toda, a meu ver, uma reforma política. Eu não sei se está dentro do assunto ou não, mas eu acho que enquanto a gente setorizar como é que chama, o governo e cada setor fica com um partido que não querem nem se ver, vai ser muito difícil governar esse país. Os países, enfim, Estado, município, entendeu? Eu acho que tem que haver uma reforma política, entendeu? Eu sou, como é que chama, fundamentalmente parlamentarista. Eu acho que enquanto não houver parlamentarismo, esse problema não se resolve. Outra coisa, quer dizer, desde que se criou o político profissional, digamos assim,
Porque os antigos, Aristóteles, Platão, achavam que quem podia votar era só quem tinha algo a perder. Porque achavam que a plebe, quem não tinha nada a perder, votava qualquer coisa. Quem tinha responsabilidade para votar é quem podia perder algo. Agora, então se criou a figura do político, porque não, só os ricos votavam. Tudo bem. Só que agora o político profissional, qual é a meta dele, qual é o ideal dele, qual é a coisa dele? Permanecer político. Portanto, eleger-se. Portanto, qualquer coisa para se eleger é legítimo. Bem público, bem comum do povo, essas coisas que eu fui educado, que eu cresci ouvindo essas coisas, ninguém mais fala. Né? Eleição é o poder pelo poder, e não tanto pelo poder, o poder pelas benesses do poder. Porque quem quer o poder, e não quer fazer nada, porque não quer desagradar ninguém. E você não faz nada nesse mundo sem desagradar alguém. Como não quer desagradar ninguém, porque quer ser reeleito, então, não faz nada. Então não faz. Doutor Domingos, hoje em dia há uma tendência geral na abordagem e planejamento metropolitano privilegiando dois enfoques, o local e a macro-região, como temos visto, por exemplo, na Europa. Na Implaza, essa tendência também subsidia a reflexão sobre planejamento metropolitano. Como o senhor avalia essa tendência? Eu acho que essa tendência, não se pode fugir dela. Você tem que ver o micro e o macro. Entendeu? Não vejo como fugir, entendeu? Agora, eu vou falar uma coisa que você pode se espantar. Eu acho, por exemplo, uma coisa a se repensar no planejamento regional, uma coisa desse tipo, quer dizer, incluindo dentro desse planejamento regional a questão das regiões urbanas, entendeu? Porque eu acho que a macrometrópole, no fundo, nós estamos criando uma coisa que chama região urbana, entendeu? É uma coisa assim, e o Estado? Como é que fica? Eu na minha opinião, como é que chama, de revolucionário, eu acho que o ideal seria acabar com os estados, entendeu? Eu sei que isso é impossível, mas eu acho que era uma coisa... Por que você tem estados do tamanho do Amazonas, por exemplo, ou do Pará, estados que nem Sergipe e Alagoas? E tudo isso na federação, graças a Deus, o Brasil perdeu o nome de Estados Unidos do Brasil, porque nós não somos Estados Unidos. Nós somos e acho que até o nome de federação, porque o governo, quer dizer, o reino era um reino único, entendeu? E a autonomia dos estados não era tão grande assim, das províncias, digamos assim. Então, eu acho que, quer dizer, nós copiamos os Estados Unidos, né? Por causa os Estados Unidos eram Estados Unidos, então no Brasil era Estados Unidos do Brasil. Só que origem, jeito, formação, tudo diferente. Quer dizer, é um pouco o macaquismo nosso, né? Entendeu? Então, eu acho que está na época de se pensar em coisas grandes, inclusive de acabar com o negócio do Estado. Não. Porque o que é Estado? O Estado é coisa que veio das capitanias hereditárias de 1530, gente. É um negócio que, quer dizer, tudo bem, eu estou sonhando, mas eu acho que são coisas que a gente tem que... Ou temos que ter, como é que chama, instituições que se sobrepõem a essa estrutura antiga. Por isso que eu acho que, da minha maneira de ver, talvez um país que pudesse servir de modelo, como modelo mesmo, para o Brasil, para isso,
Seria a Espanha, porque a Espanha, quer dizer, viveu séculos, como é que chama? Multiplicado em 1000 paizinhos e sultanatos, e ducados, e reinos, e não sei o quê. E hoje consegue ter uma unidade, embora tenha as regiões com direitos diferentes e coisas diferentes. Então, eu acho que é um modelo multifacetado que, para nós, a gente podia aproveitar. Doutor Domingos, a ampliação do escopo da atuação do planejamento em escala macrometropolitana e a existência de novas condições institucionais hoje, como novas regiões metropolitanas, novas aglomerações urbanas, uma nova Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, esse conjunto de fatores, na sua opinião, poderá trazer certa perenidade para o planejamento metropolitano? Eu acho que o esforço que a gente tem que fazer é nesse sentido, entendeu? Eu acho que a gente tem que brigar por isso, lutar por isso. E quanto à questão institucional, a questão da legalidade, coloca-se como fundamental para o planejamento metropolitano? Eu acho que sim, entendeu? Eu acho que, quer dizer, o que eu estou, como é que chama, querendo, propondo, tal, eu acho que, já que a Constituição deu para os estados, como é que chama, complementar as coisas federais, como é que chama, para cada estado, eu acho que o estado de São Paulo podia perfeitamente bem criar uma lei, uma espécie de estatuto da cidade para o estado de São Paulo, que não contrariasse o estatuto da cidade, evidentemente, mas que regulamentasse a coisa em São Paulo, inclusive criando a macrometrópole e as cidades, quer dizer, que eu até gostaria mais, eu gostaria de chamar mais de regiões metropolitanas, regiões urbanas, entendeu? Regiões urbanas. Eu gostaria de chamar regiões urbanas, que são regiões onde o urbano é predominante sobre o rural, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa importante, porque, por exemplo, nas rodovias, porque há muito esse negócio do uso rural, uso urbano, entendeu? Solo rural, solo urbano. O que é solo urbano? O que é solo rural, entendeu? O Estatuto da Cidade não fala uma palavra sobre isso. E fala sempre em solo urbano, solo urbano, solo urbano, entendeu? Quer dizer, então, quer dizer, por exemplo, as rodovias hoje, os usos das rodovias hoje, são praticamente usos urbanos. Mas elas estão numa área urbana? Não, estão na área rural. Então, acho que ele tem que mudar as cabeças para encarar essa nova realidade. No Brasil, e especificamente em São Paulo, na sua opinião, essa viabilidade do planejamento seria desenvolver uma mentalidade de análise, de controle e prevenção de riscos ambientais e urbanos, dando ao administrador recursos para implantar ações que melhorassem a qualidade de vida da população. Eu acho que esse é o papel do planejamento, entendeu? Quer dizer, é claro, a resposta é simples. Sim, eu acho que é isso que o planejamento tem que conseguir fazer, né? Ou lutar para conseguir. Nesse sentido. É. Quando o senhor examina planos e projetos de planejamento urbano, metropolitano ou regional, em diferentes localidades do mundo, o que nessa análise o senhor procura trazer para a nossa realidade? Eu procuro saber como é que chama. Procuro descobrir como eu poderia incorporar aquilo à nossa realidade política, econômica e social. Entendeu? Por aí. Mas principalmente, talvez somente política. Política. E para finalizar esse seu depoimento, como vislumbra o futuro do planejamento metropolitano? Que projetos e planos considera de relevância para esse futuro? Eu acho que todos os projetos e planos, como é que chama,
de nível ambiental, quer dizer, que tratam do meio ambiente, me parece que são fundamentais, entendeu? Acho que esse é o enfoque. E dentro do ambiental, quer dizer, lixo, água, poluição, esgoto, energia. Eu acho que o problema energético, eu acho que é um problema seríssimo, entendeu? E agora, ainda tem, e na questão da energia, tem o problema dos índios, entendeu? Tem o problema, como é que chama? Da biodiversidade. Enfim, são vários problemas que eu confesso que eu não tenho ainda uma opinião formada. Ou se tenho, ainda não é publicável. Doutor Domingos, muito obrigado, em nome da Emplasa, por este seu depoimento interessante sobre a Emplasa. E agora o senhor está com a palavra para as suas despedidas. Eu fiz um decálogo, entendeu? Mas, assim, que está publicado em algum canto. E eu queria trazer aqui para fazer esse encerramento, mas realmente eu não esqueci. Mas o recado fundamental é que, a primeira coisa, principalmente para os jovens, o que é preciso é tentar. Quer dizer, não ter medo de errar, entendeu? O Tati lá, o médico, perguntaram para ele, está na Veja, perguntaram para ele se ele nunca errou. Ele falou assim, quem nunca errou é porque nunca operou. Entendeu? Aí o Einstein falou uma coisa semelhante, falou assim, quem disse que nunca errou é porque nunca tentou. Entendeu? Então, acho que o problema importante é tentar não ter medo de errar, mas pelo amor de Deus, não cometer o mesmo erro 2 vezes. Jamais cometer um erro 2 vezes. Porque é assim que se acerta. Eu chego até o absurdo de dizer que você não errar, você nunca sabe se acertou. Tá certo. Tá certo, muito obrigado. Obrigado.